É bem-aventurado todo homem, toda mulher que fazem a sua parte. Deus se compraz em todo trabalho digno, feito com amor, com verdade, com sinceridade. E Ele manda que assim seja. É assim que se estimula a que se caminhe, confiando nele e fazendo a nossa parte, mas sem ansiedade, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, de um lado, a gente guarda a cidade, a gente fecha a porta, a gente trabalha, mas a gente não entrega a mente às preocupações. Nós somos gente apenas de trabalho, não de preocupação. Preocupação é o trabalho que Deus não quer que haja em nós. Vejam como Jesus, entre as coisas que Ele disse que nos últimos dias poderiam nos fazer muito mal, Ele incluiu as preocupações deste mundo. Ele falou de orgias, de embriaguez e das preocupações deste mundo. E disse: acautelai-vos das consequências dessas coisas. Significando dizer que nem necessariamente você precisa ser o ser orgiástico. A multidão dos que o são já emulam uma vibração, uma frequência que vibra no mundo invisível. Não significa que necessariamente você seja um entorpecido, um ébrio de qualquer que seja a embriaguez. Jesus disse: acautelai-vos das consequências da embriaguez. É como quem vai dirigindo numa estrada onde só tem bêbados. Cuidado, a embriaguez vai gerar um surto e também vibra, pode pegar até em quem não esteja botando o objeto, objetivo ou subjetivo, da embriaguez para dentro. As consequências podem pegar você e as preocupações deste mundo. Ele disse: essas coisas hão de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Agora, nós que estamos sentados aqui, ninguém veio de uma orgia, ninguém está de porre, e ninguém está supostamente falando desesperado por nenhuma preocupação tão grande que o tem impedido de vir aqui. No entanto, nem por causa disso estamos livres dessas coisas. O espírito da orgia gera uma flacidez ética, de caráter na gente, gera uma permissividade inconsciente. O espírito da embriaguez entorpece, tira a lucidez, fica todo mundo surtado, todo mundo meio doido. E o das preocupações deste mundo faz de cada um de nós um Satanás de objetivos, um perseguidor de objetivos desesperado. E com a mente preocupada, possessa de temas que, se são da vida, se tornam de antivida na hora em que você os elege para serem os temas da sua existência ou da sua preocupação. Eu estou dizendo isso para a gente cantar de novo apenas. O teu trabalho é descansar em mim. Tudo isso apenas para a gente cantar com consciência. E, de fato, não só cantar, para a gente derramar isso diante de Deus.
supostamente é Deus falando conosco, o que Deus de fato fala a nós. O que a revelação da palavra nos ensina. Que o teu trabalho é descansar nele. Não é pelo meu braço, não é pela minha força que eu alcanço certas coisas. Eu tenho poder para me levantar, para agir, para fazer algumas coisas, mas eu tenho os meus limites. E há aquelas ocasiões em que, mesmo tendo o poder de fazer, eu devo me autolimitar. Porque às vezes se meter em certas coisas é se meter aonde só Deus deve entrar. Então, mesmo que você acha que pode, não vá lá. Porque você pode ir cheio de boas intenções e fazer um mal enorme. A gente tem que ter calma até para saber fazer o bem. Não pode ser ansioso nem pelo bem. Quem disse isso era o bem encarnado, Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E olha que a lista que ele deu não foi o homem bonito para você pegar, a mulher gostosa para você levar para casa, o trabalho super bem remunerado. Não, ele não mandou não andar ansioso nem do pão, nem da água, nem do básico. Quanto mais dessas outras coisas que já são os surtos palacianos dos satanases das nossas mentes. É para descansar mesmo. Agora, nós vamos aprender a descansar nele e a trabalhar descansado. A nos ocuparmos sem preocupação. A sermos seres construtivos e não neuróticos. Que é o que a fé produz. Uma construtividade não neurótica. Porque aos seus amados, ele o dá até mesmo enquanto dormem. Confie nisso. Deus é Deus e Ele não mudou nem mudará. Amém. Vamos cantar juntos, de todo o coração, todos nós. Não temas sobre ti, todos nós, um só cuidado. Cuidado é medo, é ansiedade, é preocupação, nenhum. Pois somente seria muito para ti. É o Senhor falando. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. E É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez. É meu, somente meu,
todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Agora de novo, sem desviar a mente. É teu, somente meu, todo trabalho. E o teu, qual é? E o teu trabalho é descansar em mim. De novo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu? E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos ficar em pé cantando de novo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Do começo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Com todo o coração, nós aqui, nós em casa. Pois somente seria muito para ti. E é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Não temas quando enfim, mais uma vez, essa estrofe. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E é meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ó Senhor Jesus, nós te invocamos, teu é o único Espírito que nós invocamos, teu Espírito que habita em nós e nós o invocamos de dentro. Nós não o pedimos de fora de nós, ele está em nós. Tu nolo deste, segundo a tua promessa, a todo aquele que crê em ti, Senhor Jesus, que confessa o teu nome. Esse é selado pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até que tu voltes para resgatar a nós, que somos agora tua propriedade. E a certeza
certeza de que tu virás nos resgatar é que tu te deixaste em nós, tu te plantaste em nós, tu puseste o teu Espírito em nós, de modo que Deus não se separa de Deus. E Deus não abandona Deus. E Deus se entende com Deus a meu respeito. E eu sou dele. E todos nós que cremos em Jesus somos dele, habitados por ele, de modo que o chamamos em nós. Porque Deus não dá o seu Espírito sob medida. Cresce em nós, ó Deus, dilata-te em nós e que nós nos dilatemos para ti, que o nosso coração alargue as paredes do amor pelo próximo, que será amor por ti, de fé na vida, que é fé em ti, de misericórdia na existência, que é a reprodução da misericórdia de Deus. Ajuda-nos a nos dilatarmos para ti, dilatando-nos para a vida, para o próximo, para o bem, neste tempo presente. E assim, cresce em nós, ó Espírito Santo. Cresce no amor de Deus, na graça de Deus. E cresce sobre milhões de pessoinhas que estão aprendendo agora de novo o Evangelho. Dá que as chuvas da graça ainda estejam por se derramar. Que nós ainda não tenhamos visto, nem o que já viu mais coisas entre nós, tenhamos visto ainda a promessa dos últimos dias. Quando tu vais derramar o teu Espírito sobre toda a carne, antes que o sol escureça e a lua não dê a sua claridade. Antes que a terra se encha de fumo, de enxofre, de fogo e de morte. Tu vais derramar sobre toda a carne. E velhinhos profetizarão e crianças terão sonhos. E nós estamos esperando esse derramamento, que não é movimento de homens, é um rasgar dos céus, é um dilúvio de graça nos últimos tempos. Faze isso, ó Espírito Santo, que o grito da voz do Evangelho se faça ouvir mais uma vez na terra, antes que soem as trombetas. Ouve e faz ouvir a tua voz em toda a terra e aqui entre nós, que nós a ouçamos tão poderosamente que não sobre lugar para os medos nem para as ansiedades, que nós descansemos em ti as coisas pequenas, para que aprendamos a descansar nas grandes, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Podem sentar-se. Gente querida, gente boa e amada, eu cancelei a nossa reunião lá do Parla Mundi por entender que hoje o dia estaria extremamente confuso para a maioria das pessoas e também por saber que aquela é uma região
concorridíssima numa época como essa de eleição. Os fluxos ficam todos obstruídos, dificultados, e mesmo aqueles que pudessem vir, viriam com muita dificuldade, ou muito atrasados. De modo que eu pedi ao Chico que mandasse uma carta comunicando a todos para não irem para lá. Hoje de manhã na televisão também anunciei isto, e a Vem VTV vem anunciando. E eu pedi até para que quem tivesse dificuldade ficasse mesmo em casa assistindo a gente ao vivo, como estão vendo agora, aqui e na terra toda. Tem muita gente vendo a gente o tempo todo, e esse é um milagre da graça de Deus. Desse tempo novo. Eu passei a minha vida toda viajando, desde os 18 anos e meio, quando eu conheci o Evangelho, o Senhor Jesus, em mim, e pregando. Outro dia eu estava vendo aí o que os presidenciáveis viajaram nessa campainha eleitoral, e eu fiquei rindo, porque o dia a dia deles eu vivi 30 anos sem parar. Não por causa de política, só por causa do Evangelho. 4, 5 viagens por semana. A maioria deles não aguentava o tranco de 30 anos de campanha presidencial. Só que eu estava pregando para o Senhor, o Rei dos Reis. E aí dá uma alegria que não tem partido que te dá. Ele não te parte, ele te une. E aí ninguém te segura. Mas eu me lembro que quando eu conheci o Lula em 89, 90, e ele chegou a primeira vez no meu ambiente de trabalho e começou a ver como é que era a minha vida, e a secretária dele me ligava porque ele queria falar comigo e eu estava sempre em algum lugar do mundo, e aí ele e tal, até que um dia ele chegou lá e falou: mas rapaz, há quanto tempo que você está nessa? Aí eu falei: desde 18 anos e meio para 19 anos de idade. Quantas vezes você fala por dia? Eu falei: agora, não como nos primeiros 15 anos da minha juventude, em que eu pregava todos os dias, muitas vezes por dia. E havia dias que eu pregava 9, 10, 12, 13 vezes num dia, sem falar as entrevistas para a TV, para isso, para aquilo, aquilo outro. Aí ele foi ouvindo aquilo, falou: mas desde quando? Eu falei, a gente estava ali naquela época, já fazia 20 e tantos anos daquela história, e ele falou: é impossível. Quando acaba a campanha, você está morto. E ele me disse: eu perdi aquele debate para o Collor, porque a campanha me matou para o debate. Eu cheguei lá e a cabeça nem pensava. Ficou coagulada, de tão cansado. Como é que dá para aguentar? O que eu quero lhes dizer é que é inaguentável, a menos que o objeto da sua vida não seja algo que se esgote no tempo e espaço. Porque eles correm por uma coroa corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. O trabalho deles, no fim, acaba sendo vão. E no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Eles decidem termos no tempo. A gente anuncia a eternidade. Eles querem trabalhar pelo pão que é fundamental. Nós nos entregamos ao anúncio do pão que é essencial. E aí, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm
e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para mim, a cena mais bonitinha desse final de eleições foi a Marina dentro do avião, comendo castanhinha e depois deitando ali na poltrona, se cobrindo todinho, dormindo. Enquanto antes apresentaram aquele aparato de Unesco, policiais, portas de ferro, aquela coisa poderosa, palaciana, estruturada, proibida, vetada, para tudo e para todos. Depois o Serra, mais genérico, mais no meio ali, executivo, no jatinho, botam um negócio assim para dormir e tal. O problema é que a gente come de tudo e a Marina não pode comer quase nada, mercúrio, hepatite, não sei o quê, comida de passarinho e sono de pombinha. Num jatinho menor, tudo entulhado de gente, de coisa. E eu falei, tá aí. Uma imagem que só quem tem olhos para ver, vê. E só quem tem olhos para valorizar, valoriza. Teve muita gente que olhou para aquilo ali e disse, eu vou votar no que já está garantido, as portas de bronze. Ou outro disse, eu vou votar em quem me representa, o executivo genérico da consciência. Pouca gente tem, no entanto, aquela alegria na humildade, na simplicidade, na fraqueza poderosa, que se faz forte pelo caráter e pela tenacidade, e que deita em qualquer canto e dorme em qualquer lugar. Parece muito alguém que eu conheço melhor do que qualquer um de vocês, que dormia em qualquer lugar. E diz que quem o segue é assim. E dá valor a essas coisas. Pois bem, conquanto a gente já esteja falando aqui há um tempo, não estava sendo transmitido, eu considero que o que eu vim pregar aqui hoje já foi pregado. Naquela primeira fase. Eu quero apenas dizer a vocês o que eu iria pregar hoje. Que é sobre isso que eu acabei de dizer, esse olhar. Qual é o seu olhar? Onde é que você vê beleza? Onde é que você vê grandeza? Onde é que você vê força? O que é que você chama de poder? O que você chama de encantador? O que você chama de minha ambição? O que você chama ser alguém na vida? O que você considera importante? O que você atribui elevação? Ao que você empresta significados superiores? Porque dependendo da resposta que você dê a essas perguntas, diante de Deus você define quem você é. É simples assim. Se para você o belo só se veste do estético, o seu olhar não vê como Deus vê. Se para você só é bom cheiro aquilo que não fede, você não aprendeu ainda a exercer olfato segundo Deus. Porque tem gente fétida que cheira o perfume de Cristo. Se você não aprendeu ainda a distinguir mau hálito na boca de um homem, da palavra que dela proceda, você não sabe ainda nem como ouvir nem escutar. Se você admira alguém pelo seu modo de andar e não pelo seu modo de caminhar, você não vê ainda o que Deus vê.
se você valoriza as estradas das pessoas e não os caminhos interiores delas, você ainda não vê como Deus vê. Se você chama de minha segurança aquilo que o mundo inteiro atribui valor, e não aquilo a que Deus chama de significado, você ainda está empobrecido até a morte, ainda que fosse um Bill Gates de dinheiro. A que você de fato chama importante? Levando em consideração as seguintes declarações de Jesus: aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Ou levando em consideração as palavras de Jesus: não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Ou ainda, ele que nos disse como é fácil você caiar as coisas por fora, enquanto por dentro tudo está cheio de rapina. Como o tempo todo ele inverteu as ordens e chamou para o interior o que se busca nas exterioridades. E culmina todas as coisas nos apresentando um quadro fatídico de inversão de valores no dia dos dias, na hora das horas. Que é quando chegar aquele momento final em que todas as nações da terra serão reunidas. E de entre os povos ele separará, como pastor. Olha como as explosões demográficas, as geopolíticas religiosas morrem todas aqui. Porque hoje existem nações, do nosso ponto de vista, que não ouviram nem falar de Jesus ainda, né? Não sabem nada, que a gente já botaria fora disso aí. Pode deixar, minha mulher. A mulher fica preocupada com bobagem, um mosquitinho aqui, está me atrapalhando pensar em anjo, ela com mosquito, pensando em coisa séria. Tem país aí que a gente deixa de fora desse dia das nações. Quem é que você botaria em primeiro lugar? Estados Unidos da América, né? Muito protestante, Inglaterra, Holanda, não sei o quê, Brasil, contingente, cristão, bobagem. Quando se reunirem todas as nações, o Evangelho de Mateus nos fala de coisa muito séria, mesmo, ao dizer que ele tirará, separará de entre as nações. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá aos que tiverem à sua direita, de entre as nações, segundo o espírito da ordem de Melquisedeque, segundo a construção da Nova Jerusalém, aonde João diz, eu andei por ela e não vi templo nem santuário, é um lugar sem religião. Só tem a luz do Cordeiro, o amor de Deus, o rio da vida, a árvore da vida que é para a cura dos povos. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque vocês não ficaram presos às sensorialidades da morte. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e foste ver-me. Eu estive enfermo e foste visitar-me. E eles dirão, mas quando, Senhor, que nós te vimos nesse estado? Nós nunca te vimos assim.
E Jesus lhes dirá: vocês me viram sim, porque vocês tiveram olhos para me ver nos desdentados, tiveram olhos para me ver nos despojados, tiveram sentidos para me perceber nos deserdados, tiveram discernimento para me enxergar nos quebrados, tiveram graça para me perceber nos caídos, tiveram bondade para me visitar nas prisões injustas, tiveram misericórdia para me acolher no meu desvestimento, no meu desabrigo, no meu desamparo, tiveram braços para me abraçar no meu mau cheiro, tiveram coração e olhos para me enxergar quando ninguém me via. Entrem no reino. Vejam como o critério não é religioso, não é doutrinário. Aquela última hora, o critério ômega, final do juízo, é Deus querendo saber o que você fez de Deus no próximo. Onde estava o teu altar, se numa catedral ou em gente? Gente, gente, gente. Aonde estava o teu altar? Em tijolos ou em pessoas? Onde estava o teu altar? Na conta bancária ou na riqueza que se distribui em amor? Aonde estava? O que você chamou de belo? O que ao requebrar-se despertou eros em você? Ou aquilo que mesmo te nojou, mas o teu espírito disse: o amor de Deus está ali. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Uns são benditos, outros se fazem malditos. Deus não faz ninguém bendito, Deus não faz ninguém maldito. A gente se faz bendito, a gente se faz maldito. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, muita sede, e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não se importaram quando só se vestiam de grifes. Eu estive preso injustamente e vocês me esqueceram. Eu estive enfermo de alma, deprimido, panicado, doente de câncer, ou leproso, ou tetraplégico, ou paraplégico. Eu tive derrame, eu babei. E vocês até eram meus filhos e me internaram numa clínica e não apareceram. Saiam daqui. E eles vão dizer: mas Senhor, quando? A gente era gente de igreja. A gente era da junta de missões. A gente dizimava. A gente brigava pela doutrina. A gente mandava as pessoas para o inferno em teu nome. E nós nunca te vimos nesse estado, porque olha bem para nós. Nós construímos templos e templos, panfletávamos a propaganda religiosa em teu nome. Tu ensinavas nas nossas ruas, como o próprio Jesus disse em Lucas 13, criando uma parábola a esse respeito. Naquele dia eles dirão: tu comias nas nossas casas e ensinavas nas nossas ruas, mas eu lhes direi: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram nada a ver comigo. Nada, absolutamente nada. Minha boca de vocês podia não ter mau hálito,
Mas diante de Deus era um sepulcro aberto, porque era tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Cheguem para lá, seus cabritos, cabras da peste. Cheguem para lá. Agora olha aqui para mim. Me responda. Ao que você chama importante, essencial? O que você chama de meu tesouro? O que você chama de glória? O que você chama poder? O que você chama honra? O que você chama dignidade? É a sua moral ou é a sua consciência? O que é honra para você? São as impressões que você causa nos homens? Ou é a certeza da sua consciência em Deus? O que você chama de tesouro? É o que você acumula na terra ou é aquilo que só cabe no céu? O que você chama de fervor? É o cantar com a jugular estufada ou é o caminhar com a consciência em amor? O que você chama de fé é a multidão das suas crenças ou é a sua certeza em confiança na presença do invisível, todo-poderoso na sua vida? Quais são os seus valores, as suas importâncias? Hoje, o nosso país está decidindo em cima de valores e de importâncias. Eu não sou ainda um homem velho, mas eu já não sou um homem novo. Embora seja cansado, e embora seja incuravelmente, irremediavelmente imparável no Senhor Jesus. Todos os dias da minha vida serão para Ele e com esperança e força e na batalha. Mas hoje, pela primeira vez nos meus 56 anos de vida e na minha consciência histórica sobre a existência deste país, foi de fato a primeira vez em que o Brasil escolheu, tendo a chance de fazer uma escolha entre a carne e o espírito. Antes, todas as nossas escolhas eram entre a carne e a carne. Era entre o jabá, o jabaculá, o chã, o patinho, cupim, o rabo, a rabada, o casco da ditadura, ou agora essa fraldinha do Lula. Porque é a fraldinha, né? É a fraldinha, não chega a ser a picanha, é a fraldinha. Mas a gente já fez muitas escolhas. Imagine em 89, Lula e Collor. Num tempo em que o Lula tinha a alegria de confessar as coisas que ele continua crendo, que ele me enganou dizendo que não cria mais nelas, mas que ele continua crendo, ele se arreganhou para fazer o que ele gosta, mas a obsessão de controle que tomou conta dele um dia na vida continua presente. É parente do Fidel, na alma, até se converter. E o Collor, aquele surtado que provou quem era. Como o Lula, anos depois, se nos revelou parecido, com outros tiques e outras agendas. Fernando Henrique e Lula. Você está escolhendo ali entre o cupim e a picanha, dependendo do gosto do freguês. Para o meu gosto, ainda estava entre o joelho e a panturrilha. Vai comer o quê? Joelho ou panturrilha? Depende, só na França, joelho de porco. Panturrilha, no Brasil, musculosa.
Agora, quando antes a gente teve uma chance dessa? De ter de um lado uma pessoa que começa o dia com oração e fecha o dia com oração, que anda com a consciência o tempo todo dizendo: Jesus, como tu responderias? O que tu farias? De fato, querendo andar no espírito, não é num programa político, não é num projetinho, não é no partido, o partido é a circunstância. Querendo andar no espírito, como eu a vi dizer na presença do Alfredo Sirquis, na casa dela outro dia. Quando eu propus a ela um encontro com Shimon Peres, presidente de Israel, que não deu tempo de acontecer. E o Shimon Peres estaria interessado, e ela também. E o Sirquis, preocupado com a interpretação de como a mídia poderia interpretar a presença dela carinhosamente em Israel, numa época em que a mídia é sempre pró-Palestina em tudo. Ela disse: olha, eu reconheço o Israel histórico, que o Israel histórico tem os problemas que o pastor acabou de contar aqui para nós, e como ele, eu sou igualzinho a ele vai lá sempre, ele conhece o Israel histórico, tem coisas positivas e tem coisas negativas, mas a semelhança dele eu também sou membro do Israel espiritual. Quando que você iria ouvir um presidente da República com essa consciência? Quando eu falei dos perigos espirituais, das alianças do Brasil, fazendo inclusive com o Irã, ela reconheceu na hora, o livro de Daniel, o perigo desse envolvimento, de como as soluções ou as não soluções da terra passam por aquele canto, como associarmos-nos a qualquer coisa ali tem que ser algo com muito discernimento espiritual, porque é perigo certo. Quando? Quando você tem uma candidata que, por amor ao Evangelho, tendo bombas e bombas para fazer da Irenice um catolézinho, para detonar, não detona. E diz: não, se eu tiver que ganhar, eu quero ganhar porque o povo entendeu a verdade, não porque eles compreenderam a mentira de lá. Eu quero que eles entendam a verdade. Quando? Então hoje é um dia simbólico para o Brasil. Aparentemente, está dando a fraldinha do Lula, indo para o segundo turno. Não está mais não? Tomara que não. Deus é quem sabe quando isso termina. Estava ganhando já? Não, ganhando não. A Marina estava com 21%. E tirando só o voto da Dilma. Só da Dilma. Uhum. Vamos ver como isso termina. Mas o país está escolhendo entre a carne e o espírito. Gente, não me levem a mal, nem aqui nem em casa. Eu não votei nessa eleição um voto político, votei um voto espiritual. Eu sempre votei querendo discernir o mundo espiritual e dos males o menor, mas dessa foi a primeira vez em que, entre os males, eu votei com a alegria de dizer: eu sei que estou escolhendo o bom. No espírito. Se der o que o nosso coração deseja, maior será o trabalho. Se não acontecer, grande será a intercessão. E forte será a peleja. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, minha gente. Nem no nível individual, nem familiar, e nem no nível coletivo, nem no nível global. A nossa luta é só contra a carne e sangue, a nossa luta também é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, hoje, aproveitando para falar do momento que o Brasil teve, está tendo, já teve, agora é só de saber o que escolheram, de decidir entre carne e espírito pela primeira vez na história do país.
quer ter um governante que pensa com categorias carnais, um governante que pensa com categorias racionais e um governante que pensa com inteligência espiritual. Essas eram as opções. QI. Coeficiente de inteligência, coeficiente emocional, eles só não classificaram ainda o coeficiente espiritual. Eu postei uma carta ali no site hoje cedo, antes de sair para votar, para a Marina, dizendo mesmo que você não ganhe, já ganhou, porque no meio de tudo isso, meu coração cansado de tanta velhaquice, surgiu a alternativa pela primeira vez na vida. Olha que já apareceu de evangélico se candidatando a tudo, só safado, velhaco, carnal. Pela primeira vez chega um ser gandiano, andando no espírito, querendo a palavra, querendo a verdade. E o meu coração se alegrou e eu disse lá a elas, mesmo que você não ganhe, já ganhou. No coração de muita gente, porque restaurou na gente a confiança de que é possível levantar-se um serzinho cheio do Espírito Santo, que não seja religioso, não seja chato, não seja persecutório, não seja vingativo, seja misericordioso e forte, amoroso e tenaz, justo, mas não justicista, que ame a natureza sem ter ciúme do Greenpeace, que saiba que o direito de primogenitura, do amor à criação é de todo aquele que tem as primícias do Espírito no coração, que se preocupa com a pregação da palavra do jeito mais prático possível, do tipo que diz, você quer receber Jesus no seu coração? Esse tipo de figurinha que está ali, que não mistura as coisas, e você viu o Suplicy declarando, eu botei no Papo de Graça, ele dizendo lá na festa dela, eu não podia deixar de vir aqui, porque nos dias da minha agonia, era com ela que eu dialogava e abria o coração. E não aguentou nem continuar a falar. A cabeleireira ali da Dilma Rousseff diz que quando ela sai é um alívio para o salão. Imagina só. A diferença, o Suplicy do partido inimigo. O adversário vai na festa e diz, eu não podia deixar de vir, porque nas minhas agonias era com ela que eu abri o coração. E a cabeleireira da Dilma diz, quando ela sai, é um alívio. Qual é a escolha, se não é entre carne e espírito? Como disse Leonardo Boff, entre a velha humanidade e entre a nova humanidade. Mas deixe isso para lá por enquanto, o que você tinha que fazer já fez. Descanse no Senhor. Se preocupe agora com as suas escolhas. Você é um eleito de Deus para fazer agora as boas escolhas. O que é excelente para você? O que você chama de minha glória, meu tesouro? O que você chama de caráter? O que você chama de minha coroa? O que você chama de importância para você? Porque dependendo de onde estiver o teu tesouro, as tuas importâncias, os teus significados, aí também estará o teu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, este é um dia tão importante, tão importante. Nós não sabemos nada sobre o dia de amanhã, mas este dia
tem sido um dia de decisão. O dia em que criancinhas forçaram seus pais a votar em quem elas queriam. Como a minha sobrinha, que obrigou o pai a votar naquela em quem o seu coração se afeiçoou, embora ela só tenha 6 aninhos. Obrigado por esse olhar das crianças. Obrigado por aquele testemunho que a minha mulher ouviu a senhorinha dar ali na hora da votação, dizendo à filha que quando ia votar, na angústia que estava, ouviu a voz de Deus no coração dela, dizendo para ela mudar o voto. E a filha a chamou de supersticiosa. Eu sei que os teus anjos falaram milhões de segredos por este país, estão falando. Eu sei que não depende nem de carros, nem de cavalos. E não é por força nem por violência, mas pelo teu espírito. E seja qual for o resultado humano dessa apuração, eu te agradeço pelo valor que, pelo menos no meu coração, foi apurado. De significados que se renovaram, de esperanças que se refizeram. E eu te dou muitas graças pela vida da Marina, porque ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. Já ganhou em ti, ainda que não ganhe o que os homens chamem de vitória. Já está eleita, é eleita em ti. E eu te agradeço pela força da fraqueza dela, por essa Betinha, cheia do Espírito Santo, diferente, que não vem das Ipanemas do Betinho, mas dos seringais do Acre, com as gravidades dos rios, da vida que tem doçura e tem peçonha ao pé de cada árvore. Eu quero pedir que tu a abençoes hoje, que tu a enchas de paz, de muita paz, sabendo que no que tem tocado a ela, até aqui ela combateu o bom combate, está completando a carreira, está guardando a fé, e ninguém sabe o que vem aí, nem no dia de amanhã, nem nos anos por vir. Por isso, prepara e prepara todos nós. E salva-nos de entrarmos em qualquer combate errado nesta vida. Salva-nos de invertermos os valores. Salva-nos de chamarmos de elevado aquilo que tu chamas de abominável. Salva-nos de brigarmos por aquilo que tu nos mandas abrir mão. Salva-nos de perseguirmos aquilo do que tu nos mandas fugir. Salva-nos de, por causa do hálito, não ouvirmos a voz, por causa do cheiro, não discernirmos o aroma, por causa da cara, não enxergarmos a beleza, por causa do peso, não enxergarmos a condição espiritual, atlética da pessoa. Perdoa-nos por tanta superficialidade, por tanto véu de mentira nos nossos olhos, por tantas escolhas egoístas. Perdoa-nos porque nosso Deus não tem sido tu na maioria das vezes, tem sido nosso ventre, nossos apetites, nossas cobiças, nossos caprichos, nossas falsas importâncias. Salva-nos dos ídolos, como disse João, filhinhos, livrai-vos dos ídolos.